Olá, queridos alunos do curso Objetivo, sejam bem-vindos. Sou a professora Elaine Durigan, de Língua Portuguesa, e nós vamos comentar agora as questões referentes ao Enem, a prova digital, ok? A nossa primeira questão, ela já traz uma discussão assim bem interessante, bem importante, assim, na minha humilde opinião, interessante mesmo. Como o preconceito contribui para o aumento da epidemia de AIDS, certo? Apesar dos avanços da medicina, a mentalidade em relação à AIDS e ao HIV continua na década de 1980. Essa frase, ela nos prepara para entender o quê? Um retrocesso em relação à reflexão, à postura para combater essa doença, né, para combater a disseminação desse vírus. Então, a medicina avança muitas conquistas, mas a postura e o raciocínio ainda presos na década de 80. O último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de 2016 mostrou que os casos de HIV entre os jovens no Brasil aumentaram consideravelmente. O problema avançou das 32.321 novas infecções por HIV registradas em 2015, 24,8% aconteceram com pessoas entre 15 e 24 anos. Muitos apontam como causa o fato de que os adolescentes não conviveram com o auge da epidemia. Traduzindo, eles não enfrentaram o susto que a sociedade brasileira enfrentou quando se começou a falar desse vírus na década de 80, na década de 90. Né? Esse susto fez com que as pessoas se tornassem mais cuidadosas. Mas, para os especialistas, a questão é bem mais complexa. Continuamos com essa visão hipócrita de que falar sobre sexo incita mais os jovens e não damos ferramentas para que eles tomem decisões mais seguras em relação à sexualidade, afirma Georgiana Braga Orilard, diretora do UNAIDS, programa conjunto da ONU sobre HIV e AIDS, e tem como meta acabar com a epidemia até 2030. A questão do preconceito não pode ser separada de uma síndrome estigmatizante como a AIDS. Leis como a que garante o tratamento gratuito pelo SUS e a que penaliza atos de discriminação ajudam, mas não são suficientes para mudar a mentalidade da sociedade, que ainda enxerga quem vive com o vírus como um merecedor, quer dizer, como se fosse uma punição, certo? Ter esse vírus no organismo. Além disso, o acesso à saúde e à orientação não é igual para todos. Outra informação bem importante. Essa reportagem discute o preconceito de não se falar abertamente sobre sexo com os mais jovens como um fator responsável pelo avanço do número de casos de AIDS no Brasil. A estratégia usada pelo repórter para tentar desconstruir esse preconceito é trazer para o texto trecho que apresenta a palavra de uma autoridade na área, não é? Que é o caso dessa pesquisadora, né? Então, ela está mostrando um ponto de vista, ela está dizendo o quê? Quem conduziu esse texto está dizendo que, olha, essa especialista aqui, ela nos mostra uma situação para desconstruir esse preconceito. Então, essa seria a estratégia, a fala de uma autoridade no assunto. Não é? Uma autoridade, uma pessoa que pesquisa, eu conheço pouco sobre o assunto. Eu escuto a autoridade, eu vou ter a humildade de seguir. Então, quem articulou esse texto pensou essa estratégia. Letra A responde a questão 1. Questão 2, vamos lá, perdão, questão 7, desculpa, questão 6, letra A, questão 7 agora. Nós temos o seguinte título para esse texto, né, para a produção desse texto: Corpo, Ciência e Mercado. Reflexões acerca da gestação de um novo arquétipo da felicidade. Esse título, ele nos prepara bastante para o que o texto vai mostrar. Os cuidados com o corpo vão se tornando uma exigência na modernidade e implicam a convergência de uma série de elementos.
As tecnologias, para tanto, vão se desenvolvendo de maneira acelerada. O mercado dos produtos e serviços voltado para o corpo vai se expandindo. A higiene que fundamentava esses cuidados vai sendo substituída pelos prazeres do corpo, implicação lógica do processo de secularização, no qual há a identificação da personalidade dos indivíduos com a sua aparência, não é? O que nos levaria a outras discussões também, não é? E algumas um pouco preconceituosas. O cabelo dessa pessoa não recebe determinado cuidado e conclusões precipitadas a respeito dessa suposta ausência de cuidado. Por todas essas circunstâncias, o cuidado com o corpo transforma-se numa ditadura do corpo. Um corpo que corresponda à expectativa desse tempo, um corpo que seja trabalhado arduamente e do qual os vestígios de naturalidade sejam eliminados. Vestígios de naturalidade sejam eliminados. Então, todo mundo tem que ter o mesmo tipo de cabelo, todo mundo tem que ter o mesmo formato referente a cintura e quadril, por exemplo, né? Então, temos aí uma situação para ser pensada. O fenômeno social identificado em relação à presença do corpo na sociedade indica que as tecnologias, o mercado dos produtos e serviços e a higiene criaram uma ditadura do corpo. Quer dizer, tudo isso é oferecido e as pessoas seriam induzidas a terem aquele padrão, seguirem aquele padrão, certo? Então, letra A vai responder a questão 7, tá bom? Questão 8. A carroça sem o cavalo. O título já é super incômodo, não é? Vamos ver o texto. Conta-se que em noites frias de inverno descia um forte nevoeiro trazido pelo mar e nessa noite ouviam-se muitos barulhos estranhos. Os moradores da cidade de São Francisco, que é a cidade mais antiga de Santa Catarina, eram acordados de madrugada com um barulho perturbador. Ao abrirem a janela de casa, os moradores assustavam-se com a cena. Viam uma carroça andando sem cavalo e sem ninguém puxando. Andava sozinha. Na carroça havia objetos barulhentos, como panelas, bules, inclusive alguns objetos amarrados do lado de fora da carroça. O medo dominou a pequena cidade. Conta-se ainda que um carroceiro foi morto a coices pelo cavalo por maltratar o animal. E nas noites de manifestação da assombração, a carroça saía de um nevoeiro, assustava a população e depois de um tempo voltava a desaparecer do nevoeiro. Então, esse texto nos mostra uma situação referente ao imaginário social. Então, aquela cidadezinha, aquele grupo de pessoas, em uma determinada noite, conhecia aquela experiência, né? Considerando-se que os diversos gêneros que circulam na sociedade cumprem uma função social específica, esse texto tem por função narrar histórias do imaginário social. Exatamente isso. Aquela cidade vivenciou aquela suposta experiência, né? Porque não se sabe se é lenda ou não. Então, a letra D, o imaginário social. Questão 9. Texto tirado do livro Senhora, do José de Alencar. Seixas era um homem honesto, mas ao atrito da secretaria e ao calor das salas, sua honestidade havia tomado essa têmpera flexível da cera que se molda às fantasias da vaidade e aos reclamos da ambição. Era incapaz de apropriar-se do alheio ou de praticar um abuso de confiança, mas professava a moral fácil e cômoda, tão cultivada atualmente em nossa sociedade. Segundo essa doutrina, tudo é permitido em matéria de amor, e o interesse próprio tem plena liberdade, desde que se transija com a lei e evite o escândalo. Se nós nos lembrarmos, o Seixas, ele abandona a Aurélia para se casar por interesse, certo, com outra moça. Depois a Aurélia ganha uma fortuna, né, ganha uma herança e apresenta uma proposta de casamento para o Seixas. Então, essa questão moral do Seixas, ela merece uma discussão.
A literatura romântica reproduziu valores sociais em sintonia com seu contexto de mudanças. No fragmento de Senhora, as concepções românticas do narrador repercutem a resistência à relativização de parâmetros éticos. Quer dizer, ele vai se moldando ali na situação romântica, vai casar de acordo com o interesse dele, certo? Mas a sociedade que acompanhava esses romances, que acompanhava essas histórias, achava inaceitável essa postura. Então, a letra A, ela corresponde ao que é pedido no enunciado dessa questão, ok? Pergunta 10, trecho do romance Fogo Morto, de José Lins do Rego, excelente romance, fica a dica. Dias depois da morte de Dona Mariquinha, seu Lula, todo de luto, reuniu os negros no pátio da Casa Grande e falou para eles. A voz não era mais aquela voz mansa de outros tempos. Agora seu Lula era dono de tudo. O feitor, o negro Deodato, recebera suas instruções aos gritos. Seu Lula não queria vadiação naquele engenho. Agora, todas as tardes, os negros teriam que rezar as Ave-Marias. Negro não podia mais andar de reza para São Cosme e São Damião. Aquilo era feitiçaria. E o feitor Deodato, com a proteção do senhor, começou a tratar a escravatura como um carrasco. O chicote cantava no lombo dos negros sem piedade. Todos os dias chegavam negros chorando aos pés de Dona Amélia, pedindo valia, proteção contra o chicote do Deodato. A fama da maldade do feitor espalhara-se pela várzea. O senhor de engenho do Santa Fé tinha um escravo que matava negro na peia. E o Santa Fé foi ficando assim um engenho sinistro da várzea. A condição dos trabalhadores escravizados do Santa Fé torna-se exponencialmente aflitiva. A gente percebe que essa aflição vai crescendo durante o texto após a morte da Senhora do Engenho. Nessa passagem, o sofrimento a que se submetem é intensificado pela reação à privação sumária de suas crenças e práticas ritualísticas. Quer dizer, agora é a Ave Maria. Acabou a questão, acabou aí a situação de São Cosme e Damião, ok? Letra C. Temos aqui uma proposta, temos aqui um texto, o Livro dos Ressignificados, excelente esse livro. E aqui o autor ele está propondo uma maneira diferente de observar o significado de uma palavra. E trabalha aqui uma experiência um tanto quanto subjetiva, certo? Aniversário é o dia que recebo o maior número de ligações do meu celular, é sinônimo de doce, festejar o próprio ser, receber abraços mais gostosos, enfim. Um pouco diferente do que aparece no dicionário convencional, certo? Vamos dar uma olhada na questão. Nessa simulação de verbete de dicionário, não há predominância da função metalinguística da linguagem, quer dizer, não é explicada a palavra a partir de outras palavras, como seria de se esperar. Identificam-se elementos que subvertem o gênero por meio da incorporação marcante de características da função poética, como em A Felicidade Fazendo Visita. Quer dizer, nós trazemos uma sequência de situações metafóricas para representar o significado de uma palavra, certo? O que me dá a letra C. Pergunta 12. A masculinidade, assim como a feminilidade, é uma construção histórica e cultural. Em nossa cultura, a dança caracteriza-se, no sentido geral, como um universo predominantemente feminino. Homens que dançam são geralmente considerados homossexuais, por não se enquadrarem dentro das normas culturais hegemônicas de gênero e sexualidade. Esse texto, ele vai debater, ele vai nos apresentar uma discussão referente a essa situação. Ah, o homem dança, então ele não é heterossexual. Essas coisas, né, já caem por terra, certo? Outra coisa, o texto também vai falar que dependendo da dança, dependendo da proposta,
talvez o homem tenha até uma postura mais máscula. Então, dá para debater posturas e expectativas sociais. No que tange à identidade de gênero masculina, a dança e suas modalidades expressam o reconhecimento das diferentes masculinidades, certo? Quer dizer, como é que a gente cria essa expectativa, essa visão da masculinidade, de acordo com uma determinada dança, de acordo com outra? Há um homem dançando balé, um homem dançando frevo, por exemplo, né? Então, a letra C responde essa questão 12. Questão 13, temos aqui um soneto do Cláudio Manuel da Costa. Leia a posteridade, ó pátrio rio, em meus versos teu nome celebrado, porque vejas uma hora despertado o sono vil do esquecimento frio. Não vês nas tuas margens o sombrio, fresco assento de um álamo copado. Não vês ninfa cantar, pastar o gado, na tarde clara do calmoso estio. Turvo banhando as pálidas areias, nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo da ambição recreias. Que de seus raios o planeta louro, enriquecendo em fluxo em tuas veias, quando em chamas fecunda, brota em ouro. A concepção Árcade de Cláudio Manuel da Costa registra sinais de um contexto histórico. Queridos, vamos nos lembrar que ele é um dos nomes associados à Inconfidência Mineira, contexto histórico, refletidos no soneto por meio de um eu lírico que lamenta os efeitos produzidos pelos atos de cobiça e indiferença, né? A busca pelo ouro e a indiferença em relação ao sofrimento que essa busca provoca. Letra C. Questão 14. Muito do que gastamos e nos desgastamos nesse consumismo feroz podia ser negociado com a gente mesmo. Uma hora de alegria em troca daquele sapato, uma tarde de amor em troca da prestação do carro do ano, um fim de semana em família em lugar daquele trabalho extra que está me matando e ainda por cima detesto. Não sei se sou otimista demais ou fora da realidade. Mas, à medida que fui gostando mais do meu jeans, camiseta e mocassins, me agitando menos, querendo ter menos, fui ficando mais tranquila e mais divertida. Sapato e roupa simbolizam bem mais do que isso que são. Representam uma escolha de vida, uma postura interior. Nunca fui modelo de nada, graças a Deus, mas amadurecer me obrigou a fazer muita faxina nos armários da alma e na bolsa também. Resistir a certas tentações é burrice, mas fugir de outras pode ser crescimento e muito mais alegria. Nesse texto, há duas ocorrências de 2 pontos. Na primeira, eles anunciam uma enumeração das negociações que podemos fazer, não é? Um sorriso em troca de um sapato, por exemplo. Na segunda, eles introduzem uma explicação à simbologia dos sapatos e das roupas, as coisas que a gente vai revendo, as coisas que a gente vai aprendendo a entender se tem valor ou deixam de ter, certo? Muito bem. Questão 15. Carlos é hoje um homem dividido. Mário, e isso, graças a Deus, as suas cartas. Às vezes ele torce pelas palmeiras paródicas do Oswald de Andrade. A ninguém cada terra passou despercebido o título que quer dar ao seu primeiro livro de poemas, Minha Terra Tem Palmeiras. Às vezes não quer esquecer o gélido cinzel de Bilac e a prosa clássica dos decadentistas franceses. E à noite, ao ouvir o chamado da moça fantasma, fica cismando esmalhas em decassílabos rimados. Às vezes sucumbe ao trato cristão da condição humana e a sombra dos rodapés de Tristão de Ataíde tem uma recaída jacksoniana. Às vezes não sabe se prefere o barulho do motor do carro em disparada ou se fica contemplando o sinal vermelho que impõe stop ao trânsito e silêncio ao cidadão. Aqui nesse texto nós temos uma reflexão a respeito de diferentes figuras culturais. Vamos dar uma olhadinha no enunciado. Inspirado nas cartas de Mário de Andrade a Carlos Drummond de Andrade, nomes que aparecem na primeira frase do texto,
O autor dá a esse material uma releitura criativa, atribuindo-lhe um remetente ficcional. O resultado é um texto de expressividade centrada na colagem de estilos e estéticas na formação do escritor. Quer dizer, ele menciona uma série de pessoas, uma série de estilos que fizeram com que ele se tornasse esse escritor. Tudo bem? O Oswald de Andrade, o Mário, o Drummond, ok? Letra B responde essa questão. O livro It, A Coisa, de Stephen King. Observação, temos aqui a fonte do texto, certo? Durante as férias escolares, 1958, em Derry, pacata cidadezinha do Maine, Bill, Rich, Stan, Mike, Ed, Ben e Beverly aprenderam o real sentido da amizade, do amor, da confiança e do medo. Aqui nós temos um resumo, uma espécie de uma resenha referente ao livro, certo? Vamos dar uma olhada na questão. Relacionando-se os elementos que compõem esse texto, depreende-se que a sua função social consiste em levar o leitor a adquirir a obra, não é? A fonte é o site da livraria, certo? E o resumo ali nos deixa aquela curiosidade, como é que é o livro, né? O que de fato acontece, quais são os detalhes. Então, letra D responde a questão 16. A indústria cultural da felicidade. Tornou-se perigoso o emprego da palavra felicidade desde o seu mau uso pela propaganda. Os que se negam a usá-la acreditam liberar os demais dos desvios das falsas necessidades, das bugigangas que se podem comprar em shoppings granfinos ou em camelôs na beira da calçada, que juntos sustentam a indústria cultural da felicidade, a qual foi reduzido, e o que antes era o ideal ético de uma vida justa. Infelicidade poderia ser o nome próprio desse novo estado da alma humana que se perdeu de si ao perder-se do sentido do que está a fazer. Desespero é um termo ainda mais agudo quando se trata da perda do sentido das ações pela perda da capacidade de reflexão sobre o que se faz. Felicidade publicitária está ao alcance dos dedos e não promete um depois. Resultado disso, a massa de desesperados trafegando como zumbis nos shoppings e nas farmácias do país em busca de alento. Esse texto discute conosco a postura consumista, né, de acreditar que ter um determinado objeto, ter uma determinada marca, acompanhar os lançamentos frenéticos do mercado me faria uma pessoa feliz, o que me dá a letra D como resposta, certo? Pergunta 18. Texto de uma entrevista do professor Ataliba Castilho. O gramático tem uma percepção muito estrita da língua. Ele se vê como alguém que tem de defender a língua da mudança. O problema é que eles, ao se esforçarem para que as pessoas obedeçam às normas da língua, não viram que estavam dando um cala-boca no cidadão brasileiro. O que esse texto vai nos apresentar, não é? Quando o linguista observa a evolução da fala, quando ele observa como é que as pessoas se comportam linguisticamente em seu dia a dia, e ele compara as normas gramaticais, ele percebe que algumas pessoas se intimidam para se comunicar. Eu não posso falar desse jeito porque eu não lembro direito como é que usa esse verbo, as pessoas vão rir de mim. Se nós entendermos essa proposta feita pelo professor Ataliba Castilho, nós chegamos à letra C, contrapor o trabalho do linguista às prescrições gramaticais, certo? Pergunta 19. Estudo da FGV mostra que robôs infestam debate político no Brasil. O estudo divulgado pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas afirma que perfis automatizados em redes sociais já são usados em larga escala no debate político no Brasil e não para aprimorá-lo. Segundo a pesquisa, esses robôs se converteram em uma potencial ferramenta para a manipulação de debates nas redes sociais. Essa questão nos levanta
uma reflexão, não é? Não são pessoas participando, mas uma massa de robôs conduzindo uma falsa reflexão, um falso pensamento, né? E temos um segundo texto aqui, perdão, é a continuação do texto, perdão. O estudo conclui que os robôs buscam imitar o comportamento humano e se passar como tal, de maneira a interferir em debates espontâneos e criar discussões forjadas. Isso é visto como problemático no texto. O texto descreve características de uma tecnologia de informação e comunicação contemporânea que tem se mostrado difíceis de identificar por causa da utilização de linguagens comuns. Quer dizer, a linguagem utilizada por esses robôs lembra a linguagem de uma pessoa. Então, até se identificar quem é quem, dificulta a busca por um discurso verdadeiro, um debate verdadeiro. Letra A responde à questão 19. Questão 20. Ao lado da indústria da moda, do rock, é o melhor exemplo da vendabilidade elástica do passado cultural, com as suas reciclagens regulares de sua própria história na forma de retomadas e releituras, retornos e versões cover. Nos últimos anos, o desenvolvimento de novas tecnologias acelerou e, de certa forma, democratizou esse processo a ponto de permitir que as evidências culturais do rock sejam fisicamente desmanteladas e remontadas como pastiche colagem, com mais rapidez e falta de controle do que em qualquer época. O rock personifica o paradoxo da cultura de massas, visto que seu alcance e influência globais, combinados com a sua tolerância, criam uma identificação de pluralidades, estilos e mídias, né? Então, tem pessoal que gosta do rock mais pesado, pessoal que gosta do rock alternativo. Isso faria com que o rock gerasse essa pluralidade, certo? Muito bem. Pergunta 21. Faça a sua parte para ajudar a preservar o planeta em que vivemos. Então, aqui nós temos uma série de recomendações, o uso de verbos no imperativo, economize, não use, separe, não jogue, evite. E uma visão um pouco mais ampla, quer dizer, não se fala só do uso da água, não se fala só como lidar com o lixo, o que nos leva a uma resposta muito específica. Considerando-se os elementos constitutivos do texto, esse anúncio visa resolver um problema relacionado à falta de cuidado com o meio ambiente. Quer dizer, não é só a água, não é só o lixo, é tudo, é a falta de cuidado generalizado, tá? Letra A responde a questão 21. Questão 22. Esse aqui é um poema do Castro Alves. E o que a gente precisa lembrar do Castro Alves? Ele tem aí uma certa malícia quando ele fala da figura feminina, né? Ele é um escritor romântico, mas a terceira geração, ela nos traz uma postura um pouco diferente. E lembrando isso, percebendo o quanto ele pede o bendito laço de fita para ela, nós chegamos na letra E, a fixação por signos de fusão simbólica com o ser amado. Pedir o laço de fita, em verdade, é pedir a presença dela, certo? Então, letra E responde a questão 22. Questão 23, caso pluvioso. A chuva me irritava, até que um dia descobri que Maria que chovia. A chuva era Maria, e cada pingo de Maria ensopava o meu domingo. E meus ossos molhando me deixava como terra que a chuva lavra e lava. E eu era todo barro, sem verdura. Maria, chuvosíssima criatura. Ela chovia em mim em cada gesto, pensamento, desejo, sono e o resto. Era chuva fininha e chuva grossa, matinal, noturna, ativa. Nossa! Considerando-se a exploração das palavras Maria e chuvosíssima no poema, conclui-se que tal recurso expressivo é a inovação lexical singularizante da linguagem literária. Quer dizer, Maria, que é um nome próprio, virou um substantivo comum, certo? O que mexe com essa inovação lexical, essa inovação de vocabulário, tá? Questão 24. Nos dias atuais, para as crianças e os adolescentes, a alimentação adequada e balanceada está associada, na maioria das vezes,
A busca da forma ideal, segundo padrões ditados pela mídia. Se antes essa preocupação era predominantemente feminina, hoje existem adolescentes tentando emagrecer a qualquer custo. Entram e saem de dietas e regimes feitos por conta própria. Automedicam-se ou praticam exercícios físicos sem orientação. E tudo isso nos mostra um quadro preocupante. Adolescentes associam que a conquista da forma ideal do corpo está relacionada à adoção de hábitos inadequados à saúde do cotidiano. Por que a gente escolhe esses hábitos inadequados? Porque não existe a orientação de um médico mencionada aqui, não existe a orientação de um especialista, eles vão fazendo. Então, hábitos inadequados. Pergunta 25, temos aqui um significado, a palavra repartição, porém, conforme esse texto é produzido, nós percebemos que alguma coisa aqui está estranha. Nós temos uma frieza, há momentos em que as palavras são escritas sem qualquer espaçamento, tem hora que tem espaçamento demais. Vamos dar uma olhada na questão. Ao correlacionar o trabalho humano ao da máquina, o autor vale-se da disposição visual do texto para expressar a ideia da desumanização e a perda da identidade. Por que desumanização? Uma pessoa olharia esse texto e pensaria, nossa, deixa eu separar as palavras aqui, certo? Ou olharia esse espaço todo entre as palavras e falaria, deixa eu arrumar, porque está feio. Então, essa desumanização, certo? Letra A. Texto para a questão 26, ponto morto. A minha primeira mulher se divorciou do terceiro marido. A minha segunda mulher acabou casando com o melhor amigo dela. A terceira, seria a quarta, detesta os filhos do meu primeiro casamento. O que acontece? Nesse poema, nós temos uma situação um tanto quanto diferente da abordagem familiar desse eu lírico, tá? No poema, a singularidade da situação representada é efeito da correlação entre as relações familiares e a dinâmica do espaço urbano, não é? Porque ao final do poema, ele fala que ele encontrou um dos familiares dele e ele teve dificuldade ali para conviver, para identificar. Então, letra B responde a 26, certo? Questão 27. É um texto apresentando a revista Informa, e essa revista ela tem um perfil voltado para mulheres heterossexuais, e isso de acordo com o texto, certo? Que tem determinadas preocupações. Então, a gente tem uma seção fitness, a seção beleza, dieta e nutrição, enfim. Considerando as expectativas sobre as feminilidades produzidas pela mídia, na revista mencionada, a prática de exercícios tem corroborado, fortalecido a construção de uma feminilidade hegemônica. Quer dizer, as mulheres heterossexuais e jovens teriam que seguir o padrão apresentado naquela revista, certo? Letra B para a questão 27. Questão 28, pessoa intransferível. Escute, meu chapa, um poeta não se faz com versos. É o risco, é estar sempre a perigo, sem medo, é inventar o perigo, estar sempre recriando dificuldades, pelo menos maiores, é destruir a linguagem e explodir com ela. Nada no bolso e nas mãos. Sabendo, perigoso, divino, maravilhoso. Então, neste texto, nós temos a discussão do que seria a postura do poeta na visão do Torquato Neto. E fique sabendo, quem não se arrisca não pode berrar. Citação, leve um homem e um boi ao matadouro, o que berrar mais na hora do perigo é o homem, nem que seja o boi. Né? Então aqui ele está brincando com a linguagem, ele está brincando com a expectativa referente à figura do poeta e à figura do homem. Expoente da poesia produzida no Brasil na década de 70 e autor de composições representativas da Tropicália, Torquato Neto mobiliza referências intertextuais e anedóticas. Né? Se eu colocar um homem e um boi numa determinada situação, me dá a letra E para responder isso aqui. Essa questão, desculpa, uma atividade destemida ante os riscos da criação poética. Ele fala, o poeta ele tem que se arriscar, o poeta ele tem que enfrentar. Está no começo do texto, ele fala isso. Letra E responde a questão 28. Questão 29.
Temos aqui um texto falando de um trabalho do Porta dos Fundos, certo? Descrevendo aí como seria o primeiro filme do grupo humorístico, certo? Vamos dar uma olhadinha na questão. Nesse texto, um trecho que traz uma marca linguística da função avaliativa da resenha, quer dizer, eu dou uma opinião além do resumo em si, é a letra E. Né? Um filme maluco conta com um ótimo elenco. Essas são marcas de uma opinião, o que traria a ideia da resenha, não apenas um resumo, certo? Uma resenha crítica. Letra E. Pergunta 30. O universo infantil encanta por ser rico na diversidade de manifestações corporais. Crianças brincam de pega-pega, esconde-esconde, mãe de rua e experienciam diversas possibilidades de movimento na busca de novas descobertas. Olha a nossa infância aqui fazendo estrelinha, cambalhota e bananeira, sim? Temos aqui também um texto mostrando os elementos constitutivos da ginástica e o que nós poderíamos esperar em cada um desses movimentos, a estrelinha, a cambalhota, a parada de mão. Os fundamentos gímnicos da roda e da parada de mãos requerem, respectivamente, aplicação de elementos. Seguindo esta tabela aqui, nós chegamos à letra C, né? Para começar para começar a estrela, a roda, eu preciso do apoio. E para fazer a parada de mão, eu preciso do equilíbrio do meu corpo. Letra C. A planta de Belo Horizonte. Esse primeiro texto nos mostra como a cidade de Belo Horizonte foi se formando no século XVIII, certo? E uma proposta urbanística apresentada mais recentemente. O segundo texto já é um poema que traz os elementos mencionados no texto 1. Não é? Então, para recompor, para mexer com a visão urbanística de Belo Horizonte, foram usados nomes de tribos, foram usadas referências culturais, como se fosse uma aula sobre o Brasil. E o poema nos fala disso, Guaicurus, Caetés, Goitacazes, enfim. Vou dar uma olhada na questão. Os textos abordam a preservação da memória e da identidade nacional, presente na nomeação das ruas belo-horizontinas. Quais versos do texto 2 contestam o projeto arquitetônico descrito no texto 1? Estamos falando da letra B. A parede das ruas não devolveu os abismos que se rolou. Então, o que acontece? As paredes reconstruídas, refeitas, elas não apagam o que foi vivido ali na cidade, certo? O que me dá a letra B como resposta. Diferente das outras alternativas que mostram que o plano de urbanização está ali, é visível. A letra B já nos mostra que tem coisa que não apaga o passado, tá? Próxima questão. Para ter uma sociedade justa, você precisa apenas mover o dedo. Então, é uma reflexão aqui sobre votar e como votar da melhor maneira possível. De acordo com as intenções comunicativas e os recursos linguísticos que se destacam, aqui no Corrige, nós temos a imagem de uma criança em situação de rua, no Confirma, uma criança na escola, então, né? Expectativas, esperança, possibilidades futuras. De acordo com as intenções comunicativas e os recursos linguísticos que se destacam, determinadas funções são atribuídas à linguagem. A função que predomina nesse texto é a conativa. O que acontece? Há um apelo em relação ao leitor. Anule qualquer tipo de dúvida sobre os seus candidatos, confirme. Há um apelo à inserção do leitor no texto a partir dos verbos no imperativo. Letra A vai responder a questão 32. Questão 33. Qual a influência da comunicação nos fluxos migratórios? Denise Kogo, o doutor em comunicação, discute a relação entre as tecnologias digitais e as migrações no mundo.
Para especialista, grande parte das representações e das experiências que conhecemos dos imigrantes chega pela mídia. A mídia é mediadora das relações, ela explica. O imigrante não é só um sujeito econômico, mas, explica Kogo, um sujeito sociocultural. Então, a mídia nos ajudaria a conhecer um pouquinho mais esse indivíduo. Ao trazer as novas perspectivas associadas pelos sujeitos na escrita de suas histórias, o texto apresenta uma visão positiva sobre a presença das tecnologias. Quer dizer, a tecnologia me ajudaria a não ser preconceituosa, a conhecer a cultura do outro, certo? Então, uma construção de uma realidade de maneira positiva, produtiva, ok? Questão 34. Ai, que bonitinho capotar assim no colo certo, hein? Ai, que gostoso. A fim de contribuir para a diminuição do número de acidentes no trânsito, opa, o verbo capotar no trânsito tem um sentido bem pesado, certo? Com resultados terríveis. Infelizmente, a gente sabe desses resultados. Agora, a imagem nos mostra uma situação referente à conotação, né? Capotar, dormir no colo de alguém que a gente ama. A fim de contribuir para a diminuição do número de acidentes de trânsito, essa campanha atribui ao motorista a responsabilidade pela segurança, né? Quer dizer, ali é um pai pensando a segurança do filho, é um colo seguro para ele, né? Então, você quer usar o verbo capotar? Pensa uma situação de segurança, uma situação de carinho. Evita capotar no trânsito. Seria esse um apelo da propaganda, certo? Questão 35. Durante 5 minutos, a banda norte-americana Atomic Tom deixou de lado microfones, guitarras, baixo e bateria. Mas eles não fizeram um show acústico como pode parecer. Eles utilizaram 4 aparelhos de telefone celular, cada um substituindo um instrumento, por meio de 4 aplicativos diferentes. A apresentação da banda, bem diferente do que se espera, afinal de contas o tradicional foi deixado de lado, né, os instrumentos esperados, revela possibilidades de fazer música com outros recursos. Vamos usar o celular, certo? Outras bandas também já fizeram isso em outros momentos, o que se mostra possível trazer os sons da rua, trazer os sons do cotidiano para produzir uma música, para produzir uma composição musical. Desculpa, eu engasguei. Questão 36. Vender ou permitir o consumo de álcool por menores não é legal. Mais que uma gíria é a lei. Então, aqui há um jogo com a expressão ser legal ou não. No anúncio sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores, a linguagem formal interage com a linguagem informal, quando o autor brinca com a palavra legal, formalmente, ou seja, em denotação legal referente à lei, certo? Informal é dizer que uma coisa é divertida, atrativa. Letra B responde a 36. Questão 37, essa imagem é sensacional. Na obra Campo Relampejante, o artista Walter de Maria coloca hastes de ferro em espaços regulares em um campo de 1.600 metros quadrados no Novo México. O trabalho faz parte do movimento artístico Land Art, que trata da ocupação do espaço. Então, eu vou pegar o espaço. Olha o nome da arte, Land Art, então ocupação num trecho de terra, certo? De uma maneira específica para transmitir a arte idealizada pelo seu artista, né? Então, eu quero mostrar os efeitos dos raios nesse campo. Letra B responde a 37. Questão 38. Cartas se caracterizam por serem textos efêmeros, inscritas no tempo da sua produção e escritas, muitas vezes, no papel que se tem à mão. Nesse texto é comparado o que se sabe da carta enquanto gênero textual e a pesquisa que foi feita sobre um determinado grupo de cartas, certo? Para entender um contexto maior, né? Então, olhando aqui a questão 38, de acordo com o texto, o gênero carta, ele tem assumido uma função social.
de material de cunho científico, certo? A partir desse contexto mencionado aqui no trecho abordado na questão, a gente consegue entender um pouquinho mais o acervo literário brasileiro, tá? Essa questão, uma questão bem tranquila, quando se pensa em um hortifruti, a gente espera encontrar tudo, menos carne. Daí a quebra da expectativa, o que me dá a letra E, não é? Não é um produto convencional para se encontrar em um hortifruti. Pergunta 40. Assim está nascendo dentro da língua portuguesa e provavelmente dentro de todas as demais línguas uma nova linguagem, a linguagem radiofônica. Nessa questão, nesse texto, o Mário de Andrade ele nos mostra que as linguagens existem em situações específicas, a partir da relação entre o meio e o contexto social da enunciação. O engenheiro vai usar uma linguagem específica para a construção do prédio e o médico vai usar uma linguagem específica para atender seu paciente. Letra B. Cinema novo. Aqui nós vamos discutir um pouquinho os conceitos referentes à Tropicália, certo? O Caetano e o Gil vão apresentar isso. E o texto 2 também vai discutir essa questão do cinema brasileiro e os choques de contexto e as mudanças feitas a partir do tropicalismo. Uma das aspirações do cinema novo, movimento cinematográfico brasileiro dos anos 60, incorporadas pela letra da canção e detectáveis no texto de Glauber Rocha, está na formulação de uma identidade brasileira. Né? Quer dizer, a gente vai criticar a sociedade, entender o que está acontecendo e formalizar um processo artístico em cima disso. Letra E responde a 41. Questão 42, temos aqui um coração, como se fosse um mapa. Recalculando a rota, por favor, aguarde. A apropriação das informações produzidas na imagem do GPS, nesse texto, tem o propósito de estimular uma reflexão a respeito dos rumos que a gente vai tomar na nossa vida. O nosso coração, entendido como símbolo dos nossos sentimentos e, às vezes, a nossa necessidade de repensar o que a gente está fazendo com a nossa vida, certo? Questão 43. O que dizer do corpo flácido, gordo, considerado deselegante nos dias de hoje, mas que era, há não muito tempo, considerado sensual e inspirador pelos pintores? Esse texto nos mostra as mudanças referentes a um padrão estético. Mudanças das representações sobre o corpo ao longo da história são provenientes da influência social. Então, no Renascimento, se entendia que a mulher bonita e saudável era gordinha. Hoje já se tem um outro conceito, uma outra construção dessa beleza, desse padrão estético. Letra E responde a questão 43. Questão 44 eu achei simples de fazer, porém muito forte. Essa propaganda é muito forte. Agora você vê, olha o ciclista aqui, agora você não vê. Quando eu não vejo, quer dizer, quando a pessoa não vê, quando ela decide abrir a latinha, beber e dirigir na sequência. O que me dá uma visão turva após a ingestão da bebida, certo? Então, quer dizer, compromete a postura do motorista beber e vai colocar em risco a vida das pessoas. Letra D vai responder essa questão. Questão 45. Eu sou suspeita para falar dessa questão. Eu amei essa questão. Amor, remédio milagroso. Aqui tem-se uma indicação desse remédio e uma imagem. Esse produto pode causar dependência, adoção, amor por um bichinho de estimação. Nesse texto, o entrelaçamento de vários gêneros textuais é um mecanismo discursivo, certo? Para destacar as vantagens de adotar um cão. Neste caso é o cão, mas qualquer bichinho que a gente decida adotar deixa o nosso coração mais quentinho, certo? Letra B responde a questão 45. Houve questões aqui um tanto quanto confusas em uma primeira abordagem, tá? Mas a prova em si, no perfil já esperado, tá bom? Espero que essa explicação ajude, tenha aí contribuído para você entender melhor a prova feita.
Agradeço sua presença e até o próximo vídeo.